Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de mecânica dos fluidos. Esse exercício é o exercício 1.9 do livro do Franco Brunetti. Vamos ao enunciado. O eixo da figura, ao girar, provoca a rotação do tambor. Este enrola a corda que levanta um peso de 10 N com uma velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Então aqui está o tambor, aqui está o eixo. O eixo gira, faz com que o tambor gire devido ao fluido que tem aqui no meio e faz com que esse peso G suba com a velocidade de 0,5 metros por segundo. O fluido existente entre o eixo e o tambor tem viscosidade dinâmica igual a 0,1 Newton por metro quadrado e apresenta um diagrama linear de velocidades. Pede-se, letra A rotação do eixo em RPM. B, o momento provocado pelo fluido contra a rotação do eixo. Dados: R1 igual a 10 cm, R2 10,1 cm, R3 igual a 20 cm. Velocidade angular é igual a 2πn, tá? Bom, então, primeiramente, vamos entender o que está acontecendo aí mecanicamente no nosso sistema, tá? Então, aqui está subindo a corda, tá? Então, o peso aqui, temos uma tração para cima, essa tração vai ser igual ao peso, ó. Vou colocar aqui, aqui está a tração, certo? Então, aqui, se a gente pegasse o bloquinho, temos que tração é igual ao peso. Essa tração também está aqui, ó. Só que para baixo, ação e reação. Então, aqui, ó, que a gente tem, olhando de frente para o nosso eixo e para o tambor, onde vai estar essa tração? Essa tração vai estar aqui para baixo. Essa tração a gente já viu que é igual ao peso G. Então, vou colocar peso G. Aí, o que acontece? Esse peso G, se não tivesse o eixo rotacionando para lá, esse peso G faria com que o tambor girasse nesse sentido. Se o tambor tende a girar nesse sentido, significa que aqui do lado de dentro, onde está em contato com o fluido, vai aparecer uma força viscosa contrária ao movimento para cima. Essa é a força viscosa. Vou colocar aqui essa força viscosa 2, tá? Que é para o raio 2. Bom, aí o que acontece? Aqui no eixo, a gente tem a rotação. Está rotacionando nesse sentido, está rotacionando para cá, tá? Anti-horário. Então, se eu estou rotacionando nesse sentido, significa que aqui, para conter esse movimento de rotação do eixo, eu tenho uma força viscosa que está para baixo. Vou colocar aqui a força viscosa 1, tá? E para cá, eu tenho um momento que é a força que o eixo faz aí, tá? Não sei como está sendo movido, mas geralmente é uma força elétrica, uma força mecânica, tá? Que gera um momento aí, que é o que faz rotacionar o eixo. Então essas são as forças que eu tenho. E aí o que a gente vai ter? Para resolver o sistema, a gente tem que considerar o tambor rotacionando e considerar o eixo. Então vamos considerar aí dois corpos separados. Então, vamos começar a resolução analisando o tambor para encontrar a rotação do eixo em RPM. Então, vamos fazer lá. Ele diz que a velocidade que sobe é constante. Se a velocidade é constante, a velocidade angular também é constante, tá? Então, vamos ter aí que no tambor, começando aí, ó, no tambor, vamos ter que o somatório de momento vai ser igual a zero. Adota aí qualquer referência. Vou adotar aqui horário positivo, tá? Então, o que a gente tem aí no tambor de momento? No tambor eu tenho duas forças. Onde está causando momento? Em relação lá ao centro do tambor, tá? Que coincide com o centro do eixo lá também, ó, dada aí pela linha pontilhada. Então, eu tenho a força G,
está gerando um momento no sentido horário, positivo. Então a gente vai ter, dessa condição aí, vamos ter G vezes o braço, ou seja, o braço é seu próprio raio. O raio de G é o que ele deu como R3, então vai ser G R3. E contrário, tentando girar lá, ou seja, fazendo com que gire ao contrário ao peso, está a força viscosa 2, que vai causar um momento vezes o braço R2. Então, menos a força viscosa 2 vezes o raio 2. Isso tem que ser igual a zero. Bom, disso daí a gente pode abrir a força viscosa. Então, a gente vai escrever G vezes o R3 menos. Quem vai ser a força viscosa? A força viscosa vai ser a tensão de cisalhamento, tá? Vezes a área 2. Isso daí, vezes o R2, continua igual a zero. Bom, então a gente vai ter G, que é o peso, R3 menos. Quem vai ser essa tensão de cisalhamento? Ele diz aí que tem um diagrama linear. Mas agora a gente tem que prestar muita atenção. Porque o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter uma velocidade. E aqui a gente vai ter outra velocidade. Então agora não vai ser V sobre espessura, vai ter que ser um delta V. Porque aqui a gente tem uma velocidade. Tá? Vou colocar o perfil aqui, ó. A gente tem uma velocidade. Essa velocidade, opa, ficou bem torto aí. Aqui é uma velocidade que eu vou chamar de V2. E aqui eu vou ter outra velocidade que vai aumentar. E uma velocidade V3. E o perfil linear, ó. Tá? Velocidade vai aumentando aí lá para dentro. Esse é o perfil linear, só que agora não é zero, então eu tenho que considerar que é um ΔV. Então aqui na tensão vai ser a viscosidade dinâmica do fluido. Lá em cima eu vou considerar que é um ΔV dividido por um ΔY. Nesse caso, o ΔY vai ser a própria espessura, tá? Vezes a área. Que área é essa? É a área em contato exatamente aqui, ó, na área 2. Por quê? Eu estou falando da força viscosa 2. Então vai ser o perímetro aqui vezes o comprimento total, que vai ser só ali na parte interna do tambor. Então vai ser πd, né? Não tem, ele deu o raio, então ele vai ser πd, o perímetro vai ser 2πr, e é o raio 2, vezes o comprimento L. Essa é a área 2, vezes ainda o R2. Isso igual a zero. Então, antes de achar aí as velocidades, eu vou achar quem é esse ΔV. Então, isolando esse ΔV na equação, vamos ter ΔV igual. Bom, joga isso para um lado, sobrou do lado isso aqui. Essa espessura que estava dividindo, passa multiplicando, então em cima vai ficar o G, o R3, vezes a espessura. Dividido, embaixo vai vir, vou colocar o número primeiro, o 2, que estava lá multiplicando o ΔV, a viscosidade dinâmica, aí vem o π, aí vem o L e o R2 fica ao quadrado porque aparece duas vezes multiplicando. Esse vai ser o ΔV. Então, primeiramente, calculamos quem é o ΔV. Aí temos lá, tomar muito cuidado com as unidades de medida. Peso G, 10 N. Então, vamos colocar lá, ó, 10 N. R3. R3 é 20 centímetros. Divide por 100. Vamos chegar no valor de 0,2 metros. Espessura. A espessura é exatamente, vou colocar aqui, ó,
a espessura é isso daqui. Como ele deu os dois raios, a espessura vai ser o raio maior, que é R2, menos o raio menor, que é o R1. Tá? Raio 2 menos raio 1. Ou seja, raio 2, 10,1, raio 1, 10. Então vai ficar 0,1 centímetro. Então a gente pode escrever 0,1 centímetro, então é 10 a menos 2, tá? Que fica em metro. Aí tudo isso daí dividido por duas vezes a viscosidade dinâmica, que é 0,1 newton segundo por metro. 0,1 newton segundo por metro quadrado. Desculpe aí, me li errado. Aí vezes π, que é uma constante, vezes o comprimento L. Comprimento L é 30 centímetros, divide por 100, fica 0,3 metro. E o R2 é 10,1, divide por 100, é 0,101 ao quadrado, que fica metro quadrado. Tá? Aí, calculando esse ΔV, vamos chegar aí no valor de ΔV igual a 1,040. Vou deixar três casas aqui, em metros por segundo, tá? Se quiser fazer análise dimensional, lembrando que tem que, se você colocar aqui, você dificilmente vai errar a análise dimensional. Newton vai cortar com Newton, aí o que você vai ter? Esse metro quadrado, ó, ele está dividindo, então ele está embaixo. Então eu posso cortar esse metro quadrado com esse metro, tá? Ou, mais fácil aqui, ó, em vez de cortar com esse metro, para facilitar a visualização, vou cortar com esse metro quadrado, tá? E aí vou cortar esse de cima com esse de baixo. Sobrou o quê? Sobrou a unidade de metro em cima e a de segundo embaixo, que é a unidade de velocidade, tá? Achei aí, escrever aqui para ganhar um pouco de espaço, metro por segundo. Achei o ΔV. Agora que eu achei o ΔV, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar a velocidade que está em 2, pelo conceito de rotação. A rotação no mesmo corpo rígido, ela é a mesma. Então eu vou escrever o quê? Eu vou escrever que a rotação no ponto aqui, que é considerado 3, é igual no 2. Então eu vou ter a velocidade angular em 2 é igual no ponto 3. Tá? Quem é a velocidade angular? Velocidade angular é velocidade linear dividido pelo raio, que seria R2. E quem é velocidade angular em 3? É a velocidade em 3 dividido pelo R3. A velocidade em 3, que é aqui na ponta, ele deu, ó, ele diz que sobe com velocidade constante, que é 0,5 metro. Então isso daqui é 0,5 metros por segundo. Faltou o segundo aí falar. Então, daqui dessa condição, eu posso isolar aí o V2 e dizer que V2 é igual a V3 vezes R2 dividido por R3. Então, eu vou ter que a velocidade no ponto 2 vai ser, quem é a velocidade no ponto 3? 0,5 metros por segundo, vezes, quem é R2? R2, 10,1 centímetro. Aqui posso manter em centímetro mesmo, por quê? Vai cortar com centímetro de baixo, porque é divisão entre raios. 10,1 centímetro pelo R3, que é 20 centímetros. 20 centímetros. Não precisa nem converter aí, tá? Por quê? Centímetro vai embora com centímetro, vai sobrar só a unidade de metros por segundo. Calculando a velocidade em 2, vamos obter um valor de 0,253. Isso em metros por segundo, tá? Bom, calculamos aí velocidade em 2. Ah, como que eu calculo a velocidade? Opa, aqui eu coloquei velocidade 3, pessoal. Desculpe, tá? Aqui é a velocidade 1, tá? É do raio 1. Velocidade 3 é aqui para o raio 3. Tá. Bom,
calculo aquela velocidade lá, a velocidade no ponto 1, a gente vai ter ΔV é igual ao quê? ΔV, uma condição positiva, então vai ser maior menos o menor. Então é V1, que é a velocidade maior, menos a velocidade menor, V2. Então dessa condição eu vou ter quem é V1? V1 é o ΔV, mantém do outro lado, mais o V2. Então eu tenho que V1 vai ser igual a ΔV 1,040 mais V2 0,253. Então a velocidade 1 vai ser de 1,293 metros por segundo. Achei V1, agora eu consigo achar o que ele está me pedindo, que é o que? Rotação. Então podemos fazer o quê? O que a gente tem aí? O que é velocidade? Velocidade 1 é velocidade angular vezes o raio 1. Tá? Aqui escrevi velocidade angular, é velocidade linear sobre o raio. Então velocidade vai ser velocidade angular vezes o raio. E aqui, ó, o que é velocidade angular? Tá? Ele já está aqui, ó, no enunciado, é 2π vezes a rotação. Então, V1 é igual a 2π vezes o número de rotação, N1 vezes R1. Aí aqui tem que tomar um pequeno cuidado. Eu vou fazer análise dimensional para vocês verem o que acontece, que se vocês trabalharem com análise dimensional, vocês acabam não errando na hora de fazer os cálculos, tá? Então eu quero calcular quem? Quero calcular N1, ó. Isolando N1 na equação. N1 vai ficar igual a velocidade 1 dividido por 2π aí vezes R1, tá? Então, isso aí vai ficar igual. Quem a velocidade é 1? A velocidade 1 é 1,293. Isso em metros por segundo. Dividido por 2π vezes R1. Quem é R1? R1 tá aqui 10 centímetros. Dividir por 100 vai ficar 0,1 metro. Aí, ó, ele quer o quê? A rotação em RPM. O que é RPM? Rotações por minuto, ou seja, rotações dividido por minuto. Então, a minha unidade tem que sobrar minuto. Rotações é a dimensional. O que sobrou aqui? Vai sair em segundo, ó, por. Tá vendo que está dividido? Esse segundo desce, então vai ficar dividido por segundo. Então, para tirar esse por segundo, qual a relação? Eu tenho lá que vai ser 60 segundos, que está em cima, tem 1 minuto. Então, esse segundo que está dividindo, corta esse que está multiplicando. E aí sobrou o quê? A dimensional por minuto. Que aí a gente pode dizer e calcular que isso vai ser aí 123,5 rotações por minuto, que é RPM. Tá? Calculamos aí qual é a rotação por minuto, que é a letra A. Agora, para fazer a letra B, que é o momento provocado pelo fluido contra a rotação no eixo, a gente vai utilizar o próprio eixo. Então, a gente vai vir aqui e vai analisar no eixo. O que vai acontecer no eixo? A gente vai ter lá somatório de momento igual a zero para o eixo. Vamos considerar aí horário positivo. Quem que causa momento lá? A gente está vendo aí que a gente tem menos m, tá? Ou a gente pode colocar aqui, tanto faz a condição, menos o m lá. A gente tem que é velocidade angular constante, por isso que é igual a zero. E a força viscosa em 1 causando momento. Quem é a força viscosa? Mais a força viscosa em 1 vezes a distância até chegar no centro, lá do eixo, tá? Que é o R1. Isso igual a zero. Então, o momento que eu estou procurando
que é exatamente o momento provocado pelo fluido contra a rotação do eixo, que vai ser exatamente igual o momento causado pelo eixo. Vai ser força viscosa vezes R1. Quem é força viscosa? É a mesma condição lá de cima. O que muda é só a área, que agora tem que ser área 1. Então vai ser tensão, viscosidade dinâmica, ΔV, dividido pela espessura, vezes a área 1. Quem vai ser a área 1? Vai ser 2πr1, que é o perímetro, tá? Vai ser aqui, ó, o perímetro vezes o comprimento até chegar lá onde tem fluido, ó, que seria até aqui. Ou seja, vezes o L. Tudo isso ainda vezes o R1 aqui, que é o braço. Então podemos aí escrever que o momento vai ser o 2, vou jogar aqui para frente, vezes o μ, vezes o ΔV, vezes o π, vezes o R1 ao quadrado, vezes o L. Tudo isso daí dividido pela espessura. Então podemos escrever, vou colocar lá em cima, não, vou pôr aqui embaixo mesmo. Vou pôr aqui na frente, ó. Que dá. Quem que vai ser? 2 vezes, como eu fiz análise dimensional nos outros, aqui eu vou colocar todas as medidas no SI, tá? Para caber aqui na lousa. Então 2 vezes a viscosidade, que é 0,1, já está no SI, vezes o ΔV, que a gente calculou, 1,040, vezes π, vezes R1, quem é o R1? 10 centímetros. 1 metro é 0,1 metro, então 0,1 ao quadrado, vezes o comprimento L, que é 30 centímetros, ou seja, 0,3 1 metro, dividido pela espessura, que a gente já fez isso aqui. Quem era a espessura? Era o raio do 2 menos o raio 1, ou seja, 10,1 centímetro menos 10. Ou seja, dá 0,1 centímetro. 0,1, 10 a menos 2. Com isso daí, a gente calcula, vou colocar aqui em destaque, tá? A gente calcula, portanto, que esse momento aqui, ó, vai ser igual a 1,96, fazendo a conta. A unidade de momento é força vezes comprimento, Newton metro. Tá? Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!